a lei italiana mudou e agora existe uma limitação geracional para quem quer demandar a sua nacionalidade, a sua cidadania italiana. Será que isso vai acontecer com a legislação e com a nacionalidade ou a cidadania espanhola também? Calma lá. Olá, olá! Sou Cristina, esse é o Tudo sobre o Espanhol e hoje eu vim te pedir para ter muita calma nessa hora. Eu sei que sempre quando existe algum tipo de alteração nas legislações sobre nacionalidade de qualquer país europeu, existe um medo generalizado, primeiro, dos descendentes daquela nacionalidade em relação às suas demandas por nacionalidade, por cidadania, mas também em relação aos outros descendentes das outras nacionalidades que compõem a União Europeia, com receio de que possa haver uma contaminação geral e que vá ter limitação para todos os lados. Não é assim que funciona. Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa entender o que mudou na legislação italiana que está criando essa comoção tão grande em relação aos descendentes de italianos, especialmente aqui no Brasil. Depois, a gente precisa entender se isso tem realmente o poder de afetar outros países, fazer com que outros países considerem alterações nas suas legislações, nas suas constituições, para limitar ou não a nacionalidade dos seus descendentes no estrangeiro. Bom, como é que era a nacionalidade italiana antes dessa legislação polêmica que acabou de ser aprovada? Antes não existia limite geracional, ou seja, se eu comprovasse, se eu juntasse toda a documentação necessária para comprovar vínculo com um homem ou uma mulher que tenha nascido na Itália após março de 1861, eu tinha direito à nacionalidade italiana, ou à cidadania italiana, como é mais comum e mais frequente nós chamarmos. Por que 1861? Porque antes de 1861 não existia Reino da Itália, não existia o Estado italiano, existiam os estados italianos. A Itália era dividida em vários pequenos reinos, em várias pequenas repúblicas. Foi só em 1861 que Cavour e alguém muito conhecido aqui no Brasil, principalmente no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que foi Giuseppe Garibaldi, conseguiram unificar a Itália e transformá-la em um único Estado-nação. O Estado italiano, o Reino da Itália, que surge nessa época, e aí sim começa a existir a tal da nacionalidade italiana. Bom, então, até alguns dias atrás, qualquer pessoa que comprovasse esse vínculo com alguém nascido na Itália depois de 1861 podia chegar ao consulado e, com esses documentos, demandar o reconhecimento da nacionalidade italiana. Isso acontecia porque a nacionalidade italiana, segundo a legislação, assim como a nacionalidade espanhola, ela é jus sanguinis. Ou seja, filho de italiano, italianinho é. Filho de espanhol, espanholzinho é. Com a nova lei, qual é a principal mudança? A principal mudança com essa nova lei é que nós passamos a ter uma limitação geracional. O que raios é uma limitação geracional? Quer dizer que a obtenção da nacionalidade italiana por jus sanguinis, ou seja, por ser filho de um italiano, ela é limitada a 2 gerações. Ou seja, só pode requisitar a nacionalidade quem é filho ou filha, neto ou neta de um italiano ou uma italiana. Bisnetos, trinetos e sucessivamente não podem mais requisitar a nacionalidade. Mas espera lá, mesmo tu que está pleiteando a nacionalidade italiana, não precisa se desesperar ainda. Por quê? Essa lei tem um prazo de 60 dias para passar pelo parlamento. Quando ela passa pelo parlamento, ela pode sofrer várias alterações. Então, ela pode ser completamente modificada, ou ela pode nem ser aprovada. Então, nós precisamos esperar esses 60 dias para saber o que realmente vai acontecer com essa legislação, se ela vai se manter do jeito que está, se ela vai sofrer alterações, se ela vai ser aprovada de forma definitiva. Ainda assim, passando esses 60 dias, supondo que ela entre em vigor, sendo alterada ou não, tem diversos especialistas, advogados, especialistas em nacionalidade italiana, membros de conselho de italianos no exterior, que afirmam que, mesmo nesse caso, a constitucionalidade dessa lei vai ser questionada nos tribunais superiores. Isso porque quem
não estabelece uma limitação geracional para ter a nacionalidade italiana é a Constituição. Então, uma lei pura e simples editada pelo Conselho de Ministros não teria força suficiente para alterar uma legislação constitucional. Isso porque, na maioria dos ordenamentos jurídicos do mundo inteiro, para mudar a Constituição, tu precisas de um processo todo especial, todo particular, que garanta que seja muito mais difícil tu alterar a Constituição. Porque a ideia não é que a gente possa ficar alterando a Constituição o tempo inteiro. Muito bem. Por que que essa lei foi aprovada? É uma novidade tão grande assim? A limitação em si, ela é uma novidade. Mas o debate sobre quem deveria ou não ser considerado nacional italiano, ou nacional espanhol, ou nacional português, ou nacional alemão, é um debate, é uma conversa antiga. Por quê? Muitos europeus, muitos estudiosos, muitos legalistas europeus afirmam que existem hoje abusos, existe hoje uma comercialização de passaporte. E muitos deles gostariam ou propõem que exista uma limitação geracional em relação a quem pode efetivamente demandar e ter reconhecida a sua nacionalidade. Isso porque muitas das pessoas que vão até Portugal, Espanha, Alemanha e Itália, seja por meio dos seus consulados ou seja diretamente no país, pedir a nacionalidade, pedir o reconhecimento da nacionalidade, muitas dessas pessoas não têm vínculo nenhum com esse país, com essa cultura, não sabem falar o idioma, não conhecem nada sobre o país. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu estava no consulado da Espanha e que tinha pessoas lá querendo saber sobre possibilidade ou não de obter a nacionalidade espanhola, que não sabiam falar espanhol, que não sabiam que a Espanha é uma monarquia, que não sabiam que a Espanha não tem hino, ou pelo menos não tem, o hino não tem uma letra para a gente cantar. Então, para muitas pessoas, isso aponta para uma falta de conexão com esse país do qual eu teoricamente sou nacional. E esses teóricos, esses estudiosos, essas pessoas são contra que alguém que não tem nenhum vínculo com o país possa demandar o reconhecimento dessa nacionalidade simplesmente para ter um passaporte que vai favorecer que essa pessoa possa viajar com mais facilidade pelo mundo ou que possa se estabelecer dentro do espaço Schengen com maior facilidade. E de que forma isso pode afetar quem está buscando a nacionalidade espanhola? Não afeta. O debate pode chegar na Espanha, com certeza, mas não afeta, porque atualmente a nacionalidade espanhola, em geral, ela já é limitada a duas gerações. Ou seja, quem pode chegar lá e demandar o reconhecimento da sua nacionalidade espanhola é filho ou filha, neto ou neta de um espanhol ou de uma espanhola. Inclusive, nós ainda estamos com a Lei de Memória Democrática vigendo. Ela foi prorrogada, ela entrou em vigor em 2022 e ela foi prorrogada até agora, 2025. E ela facilitou a obtenção da nacionalidade espanhola, especialmente para dois casos. Que casos são esses? Espanhóis que foram exilados principalmente durante o período do franquismo e por terem sido exilados, eles perderam a nacionalidade, logo os filhos e os netos deles também não têm como demandar essa nacionalidade porque a pessoa perdeu a nacionalidade por ter sido exilada. E, nesse mesmo período do franquismo, mulheres espanholas que emigravam, ou seja, que iam para outros países, como o Brasil, por exemplo, e casavam com estrangeiros, não só essas mulheres perdiam a sua nacionalidade pelo simples fato de terem casado com um estrangeiro, mas elas não poderiam transmitir uma coisa que elas não tinham para seus filhos e netos, ou seja, elas não poderiam transmitir a nacionalidade espanhola. Então, para tentar reparar essas duas circunstâncias históricas, a Lei da Memória Democrática entrou em vigor e facilitou bastante que descendentes, filhos e filhas, netos e netas de espanhóis ou espanholas possam demandar a nacionalidade. Onde é que a gente faz esse pedido? Se vocês estão no Brasil, o mais lógico é procurar um consulado. Vocês não fazem ideia de que documentos vocês precisam, como é que vocês fazem isso? Eu vou deixar na descrição o link para o vídeo em que eu expliquei para vocês quem é que tem direito, como é que vocês juntam os documentos, que documentos são esses e como é que vocês entram com o processo. Não existe nenhum indício de que a alteração
na legislação italiana possa provocar nenhum tipo de debate ou possa fazer com que mude de alguma forma a legislação espanhola. Mas a minha dica é: se tu já sabes que tu tens direito a essa nacionalidade, junta os teus documentos e vai demandar. Quanto antes tu conseguires fazer esse processo, mais fácil é. Especialmente porque a lei foi prorrogada só até esse ano. Então, vocês não querem deixar esse prazo ser perdido e depois terem que fazer um processo muito mais complexo para obter a nacionalidade espanhola. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se tu curtisse esse vídeo e tu queres continuar vendo vídeos como esse ou queres aprender mais sobre espanhol, sobre a cultura espanhola, então não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações e enviar esse vídeo para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que tá achando que vai dar problema com a nacionalidade espanhola dele.